Muito provavelmente você tem um chefe ruim. E você não está sozinha e nem sozinho nisso. Praticamente todas as pessoas que trabalham carregam a mesma queixa. Eu sou capaz de apostar que essa não é a primeira vez e nem será a última dentro da sua trajetória profissional que você encontra uma liderança difícil de lidar. Fato é que com o passar do tempo a gente acaba decidindo mudar de emprego, a gente dá um basta naquelas situações cotidianas que a gente vive, vai atrás de um emprego melhor, de uma liderança um pouco mais leve, e adivinhe, você acaba caindo de novo sob uma liderança ruim e se não for pior, às vezes você sente que trocou 6 por meia dúzia. Ao longo do tempo a sua qualidade de vida vai caindo, a sua saúde física e mental vão sendo prejudicadas e você não sabe mais o que fazer. Oi pessoal, esse aqui é o Pra Quem Tem Chefe, um canal que fala sobre carreira, trabalho, desenvolvimento profissional e mundo corporativo. Meu nome é Bruno Pablo e nos últimos 30 anos eu construí uma carreira internacional como executivo. E hoje eu estou aqui para te ajudar a entender se você tem um chefe bom ou ruim, o quão ruim é o seu chefe, e se de fato vale a pena continuar apostando nesse emprego onde você está, ou se talvez não vale a pena correr o risco de procurar alguma outra coisa no mercado e quem sabe talvez, até como um golpe de sorte, encontrar uma liderança um pouco melhor do que essa que você tem hoje. Mas antes de começar o assunto, gostaria de convidar vocês a seguirem o Pra Quem Tem Chefe nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. E caso você tenha curiosidade sobre a minha trajetória profissional, esse é o link da minha página no LinkedIn. Pessoal, antes de tomar uma decisão de mudar de emprego, é importante que você tente entender o quão ruim é o líder que você tem hoje. Porque uma mudança para um novo líder representa um completo tiro no escuro. Você pode cair numa situação melhor, mas também você pode encontrar algo ainda pior do que tem. Muitas vezes a gente se apega a questões como um salário melhor, um cargo maior, ou uma empresa que tem algum tipo de comodidade adicional, às vezes mais perto de casa, benefícios melhores. Mas eu particularmente considero que uma das coisas mais importantes dentro de uma escolha profissional é a liderança que você vai encontrar. E não se engane, uma entrevista de um processo seletivo não revela a pessoa que está do outro lado da cadeira e que vai te liderar nos próximos meses, se não anos. Então é muito importante que você olhe com muito critério para o líder ou para a líder que você tem hoje para tomar uma decisão consciente, tendo certeza que de fato aquela pessoa é alguém que é ruim o suficiente para te expulsar da empresa onde você está hoje. Quando eu falo expulsar, eu me refiro a te levar a, né? Uma pessoa que é tão complicada no convívio, uma pessoa tão nociva e venenosa que te leva a querer mudar o seu emprego e correr riscos, inclusive de não dar certo e depois acabar sem emprego. Portanto, vem comigo, nós vamos entender um pouco mais sobre as características dos líderes bons e as ausências que essas características têm nos líderes ruins e qual é o impacto disso no seu dia a dia. O primeiro C, convivência. Como é a sua convivência com a sua liderança no seu dia a dia? É uma convivência leve, tranquila, você se sente à vontade? Ou é uma convivência pesada, recheada aí por episódios de tensão, onde impera a falta de segurança psicológica? Acho que é o primeiro critério mais comum e que geralmente as pessoas, de uma maneira até muito intuitiva, sabem se a liderança é boa ou ruim. Nesse aspecto não pode faltar questões como respeito, claro, e não só a você, mas também aos seus colegas de trabalho. É muito importante olhar para o lado também, entender como a experiência das outras pessoas é dentro desse mesmo ambiente, com essa mesma liderança. Eventualmente você pode estar numa situação onde a sua convivência é boa e das outras pessoas não, ou o contrário, né? Ela é algo que só você percebe ou eventualmente outras pessoas também têm essa mesma impressão. O que a gente também espera é empatia. Uma liderança empática é aquela que vai saber entender e relevar situações e episódios que acontecem na nossa vida pessoal fora dos limites da empresa, fora do ambiente de trabalho. Então a gente em algum momento pode atravessar situações difíceis, situações que vão mudar um pouco o nosso padrão de comportamento e nosso padrão de entrega. E uma conversa clara com a liderança, ela ajuda muito a liderança a entender que é um momento especial e te apoiar, ou não, porque, enfim, aí vai ser também a postura de um bom líder ou não, né? Te apoiar no momento em que você está passando por uma dificuldade e relevar uma falta de entrega, relevar um comportamento atípico. Às vezes você perde um pouco a linha numa reunião, você está com um temperamento um pouco mais irritadiço e você acaba se exaltando um pouco. Se a liderança sabe que está passando por uma situação fora do trabalho, ela consegue relevar, ela consegue chegar para você depois e conversar e falar assim, então, aconteceu isso, não é legal, tenta controlar, tenta evitar, mas orientando e não punindo. Então a empatia é importante. E para esse tipo de situação, tem que haver da liderança a disponibilidade. A pessoa tem que estar disponível para conversar com você, não só sobre aspectos de trabalho, mas também para conversar sobre questões pessoais. Chegar e falar, olha, estou passando por isso, 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 e às vezes você não precisa ser específica ou específico,
em relação ao seu problema, a gente tem que guardar a nossa privacidade e só entregar as informações que a gente se sente confortável. E mesmo que se você for pressionado a falar assim, mas o que está acontecendo? Se você não estiver confortável, não entregue. Um bom líder ou uma boa líder tem que ser capaz de trabalhar com empatia, mesmo com pontos cegos com relação aos episódios que estão acontecendo na sua vida pessoal. Segundo C, credibilidade. A sua liderança é uma pessoa que tem credibilidade, é uma pessoa que tem coerência naquilo que ela faz, ela inspira confiança, ela opera dentro dos padrões de justiça, ela defende os interesses da equipe, eventualmente no dia a dia a equipe está trabalhando, tem situações difíceis ali, complicadas de se contornar, às vezes a equipe precisa de um suporte extra, e o que se espera de uma liderança é que ela vá atrás desse suporte, renegociando prazos. De que forma a sua liderança se apresenta no que diz respeito também ao comportamento dela, ainda dentro da credibilidade. Ela é o tipo de pessoa que tem um comportamento constante, ela é a mesma pessoa e com a mesma personalidade quando ela está sendo observada ou quando não está. Quando ela está próxima do chefe dela, ela é uma pessoa que coloca um capuz, coloca uma máscara e se apresenta como uma coisa, e quando ela volta nos bastidores, quando ela está longe dos olhares da liderança dela, ela tira a chibata e sai chicoteando todo mundo. Isso é credibilidade, é a pessoa ter uma postura respeitável, uma pessoa que cumpre aquilo que fala, que se comporta de uma maneira única, que age de maneira ética o tempo todo e não somente no momento em que ela está sendo observada. Logo, o segundo critério, a credibilidade, é essencial, porque é ela que fala sobre a sua confiança na pessoa. Mas aqui vale um alerta: confie até certo ponto. Muitos líderes são especialistas em criar uma atmosfera ali envolvente, de confiança, de espaço seguro, só para você se abrir, te dar corda para você se enforcar. Tem que ter maldade. Tem que saber ler nas entrelinhas. Tem que observar. Não se exponha além do necessário. Não vá além de um certo limite. A sua liderança não é seu psicólogo, não é seu pai. A sua liderança não é sua mãe. Ela não te ama. A sua liderança tem um papel essencial, que é liderar uma equipe. E independente do quão boa ou ruim é a sua liderança, não se exponha além de um certo limite. Pense sempre o seguinte, se faça a seguinte pergunta: se essa pessoa estiver mal intencionada, estiver sendo falsa, essa informação que eu estou dando pode me prejudicar? Se sim, não dê. Não dê, porque eventualmente ela vai fazer isso. E olha, às vezes ela nem está mal intencionada, mas às vezes você traz um episódio que no olhar dessa pessoa é um episódio grave, ela vai levar essa questão adiante. Ela vai levar essa questão para o RH, ela vai levar essa questão para o compliance, vai levar essa questão para o líder ou para a líder dela. Então tenha muito cuidado sempre que você for entregar qualquer tipo de informação pessoal para a sua liderança, tenha cuidado, porque você pode se expor e leve em consideração que essa informação pode escapar. Não ache que o seu líder ou a sua líder vai guardar isso só para ele, porque se for difícil, se for complicado, se for polêmico, não vai. Pessoal, se essa conversa está fazendo sentido para vocês, então eu peço pelo seu like, também se inscreva no canal, além de nos ajudar a crescer, isso é muito importante para você não perder os próximos vídeos que vão ser interessantes como esse. Também deixe nos comentários temas que vocês gostariam que fossem discutidos nos próximos vídeos e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, ajudem outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Terceiro C para avaliar se a sua liderança é boa ou ruim: crescimento. É possível encontrar e alcançar crescimento trabalhando com a liderança que você tem hoje? E crescimento fala de oportunidades. A pessoa que hoje está te chefiando te cria oportunidades para mostrar o seu trabalho, para aprender coisas novas, para ter visibilidade, para exercitar o seu protagonismo, fazer coisas que vão além do seu dia a dia, das suas atribuições convencionais, para que você possa demonstrar potencial para algo a mais. E de mãos dadas com as oportunidades também vem o reconhecimento. Quando alguém entrega algo diferente, quando você faz algo diferente, algo que teve uma qualidade maior ali, ou que foi um destaque, a sua liderança ela oferece o reconhecimento que aquela entrega merece, ela dá visibilidade pública, ela te coloca em evidência, ela mostra para outras pessoas que aquilo foi algo que você fez e que a equipe fez. Então isso é muito importante, isso não pode faltar dentro de um critério. E claro, esse tipo de coisa também vem apoiado em feedbacks. A sua liderança te oferece feedbacks. Não é oferecer feedback uma vez na vida ou na morte, é com alguma frequência. São feedbacks claros, que trazem aí orientação,
que trazem informações que sejam de fato úteis para apoiar o seu desenvolvimento e a sua progressão dentro da empresa? E não menos importante, um dos fatores de crescimento é a segurança. E para que haja segurança para fazer o trabalho, é um ambiente onde sejam tolerados erros honestos, aqueles erros não intencionais. Se dentro da forma de trabalho do seu líder e da empresa não há espaço para esses erros não intencionais, então é um problema, porque as pessoas ficam inseguras. E muitas vezes elas não vão conseguir ir além justamente pelo medo de errar. O medo de errar faz com que a pessoa tenha muito cuidado e se limite demais. Então a sua liderança tem que te apoiar. Quando os erros honestos acontecem, a sua liderança, claro, vai tratar a questão, vai remediar a situação, vai conversar, ver se cabem ajustes aí para evitar que aquilo volte a acontecer. Mas é importante que haja espaço para isso, que isso não se transforme depois em punição, fazendo com que as pessoas tenham medo de ir além, medo de se desafiar. Quarto critério, quarto C, cobrança. O nível de cobrança que o seu líder, que a sua líder pede de você no trabalho. Claro, a cobrança ela precisa vir com um nível de suporte adequado. Então, cobrar-se muito não é o problema é quando você não tem o suporte necessário para fazer o trabalho. E aí, gente, cobrar-se muito, nós estamos falando de coisas que são razoáveis, tá? É que o nível de cobrança que cada um tolera é muito subjetivo, né? Tem gente que gosta de ser mais desafiado, tem gente que não tem tanto essa vontade ou essa pegada, e praticamente todo mundo tem situações fora do ambiente de trabalho, na vida pessoal, que reduzem bastante a nossa tolerância a estresse, pressão, cobrança, em algum determinado momento, por uma situação adversa. Então é natural que em alguns momentos a gente só queira existir, só queira sobreviver àquela turbulência, o trabalho deixa de ser algo que a gente consegue botar maior energia, mas numa situação de normalidade, ter um nível de cobrança, não vamos chamar de alto, mas vamos chamar de razoável, adequado, isso é muito importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, inclusive para a própria imagem do time, porque um time que produz, um time que tem uma boa entrega é um time valorizado pela empresa, isso cria oportunidades. Mas, de novo, junto com esse padrão de cobrança um pouco mais alto, é importante que haja o suporte, que a liderança ofereça as condições necessárias para você fazer bem seu trabalho, para você desenvolver aquilo que você precisa, avançar, crescer, arriscar e conseguir colher os frutos disso no futuro e adiante. E isso sinaliza para uma boa liderança, mesmo que não seja uma liderança fácil. Um líder exigente é um líder que desenvolve, claro, dentro daquilo que é razoável, mas talvez não seja tão fácil conviver com o líder dessa maneira. Mas o que é certo é que os outros padrões de cobrança e de suporte, eles sinalizam líderes ruins. Então um líder que tem um alto nível de cobrança e um baixo nível de suporte é um tirano, por exemplo. É uma pessoa que pede muito, mas entrega muito pouco. Ela que joga trabalho, joga desafio, te manda se virar, né? E às vezes você precisa de mais orientação, mais suporte. Às vezes, junto com essa falta de suporte, vem demandas irreais e demandas nada razoáveis. Então esse definitivamente é um tipo ruim de líder. Como é ruim aquele líder que não te cobra, tem um baixo nível de cobrança, exigência e muito suporte, que é basicamente um líder popular, amigão. E aí, às vezes esse, principalmente esse, é aquele que traz uma convivência boa para o dia a dia. Às vezes é uma liderança que está também patinando nos próprios desafios, então a pessoa nem consegue estar muito próxima do dia a dia do departamento para entender melhor o que o departamento precisa entregar e trazer mais cobrança para a equipe, porque talvez ele esteja tendo dificuldade de fazer o próprio trabalho, então ele acaba ficando um pouco mais distante, mas ele está muito próximo, às vezes, é uma pessoa popular, mas qual é o problema disso? Isso não te desenvolve. É cômodo nos momentos em que a gente, às vezes, quer sobreviver a uma situação, pessoal principalmente, mas não é favorável pensando no seu desenvolvimento. Por algum tempo é bom e é divertido, mas é uma situação de comodismo que a gente não pode se dar ao luxo de ficar nela por muito tempo. E um outro tipo ruim também é o que tem um baixo nível de cobrança, mas também um baixo nível de suporte, que é o ausente. E esses aí muitas vezes são aqueles que estão também já com desafios suficientes, eles não conseguem se ocupar de gerir a operação, faltam competências, faltam habilidades e a coisa fica correndo muito solta. Mas o grande problema, além de não te ajudar a se desenvolver e a construir um trabalho de protagonismo e relevância, é que isso chama muita atenção da alta direção para a performance da equipe. Então a direção vai falar o seguinte, olha, essa equipe entrega pouco, porque se tem baixa cobrança, a tendência é que tem uma produtividade ali aquém do que poderia. E quando se olha para um departamento com essa ótica do quanto o departamento está produzindo, isso sinaliza muito um excesso de pessoas no departamento. E a empresa pode falar o seguinte, bom, mas
Se esse departamento está entregando pouco com a equipe que tem aqui hoje, será que não tem gente sobrando? E aí isso leva naturalmente para uma revisão de custos e pode gerar até demissões. Então, de novo, a baixa cobrança ela não é uma sinalização positiva. Por mais confortável e útil que seja em algum momento, não é um bom lugar para se estar. E o líder ele tem um papel fundamental nisso. Se o líder não te cobra, não exige de você dentro daquilo que é razoável, tá, gente? Com segurança psicológica, porque isso precisa existir, tá? E eu já falei sobre essa palavra algumas vezes nesse vídeo. Então, ele certamente é um líder que está deixando de cumprir bem o papel dele, tá? Mas, à medida que a cobrança vem, o apoio também tem que vir, o suporte tem que vir, que é o que de fato funciona como uma alavanca de desempenho. Quinto e último C, último critério, competência. O quanto a sua liderança é competente para estar no papel em que está hoje, para ocupar a cadeira que ela ocupa. E competência eu não falo só de conhecimento técnico, profundidade, entendimento das coisas que ela tem e faz no dia a dia. Eu falo também da capacidade de liderança, capacidade de conduzir o departamento com as missões e objetivos que o departamento tem, mesmo diante das adversidades, às vezes entrando nas situações na medida do que tem que entrar, nem mais nem menos, mas buscando a conciliação, apoiando o time, buscando respostas, conectando com as pessoas certas, encontrando, às vezes, a conciliação, mesmo que não haja consenso, gerindo aí conflitos que possam existir, negociando. Lembrem-se que as habilidades de liderança, elas são mais do que gestão de pessoas. A gestão de pessoas está dentro das habilidades de liderança, mas as habilidades de liderança são aquelas competências necessárias para transformar um departamento numa área que entrega os objetivos que a empresa precisa. E as pessoas confundem muito um líder popular, uma pessoa legal, que o dia a dia ali é bom, é leve, com um bom gestor de pessoas. Não necessariamente, porque a gestão de pessoas tem uma série de outras coisas e nós estamos discutindo aqui justamente competências que tornam um bom líder e um bom gestor de pessoas. Mas é importante levar em consideração que um bom líder precisa oferecer para a empresa e para a equipe, principalmente, essas competências, as habilidades necessárias para ter sucesso naquilo que a empresa busca. E vejam, isso vem da experiência, isso vem da humanidade, isso vem da consciência, isso vem da empatia, isso vem de um monte de coisas. E nem todo mundo é capaz de oferecer isso. É claro, quer dizer que todas as pessoas estão no 8 ou 80, existem camadas intermediárias, as pessoas são mais ou menos hábeis em fazer coisas que estão nesse meio de caminho, mas é muito importante que você olhe para a sua liderança com esse critério, com esse olhar, para entender o quanto ela é competente no que ela faz, o quanto ela tem competência para cumprir um papel de líder, para sentar naquela cadeira, para ocupar aquela responsabilidade de liderar um departamento dentro de uma estrutura da empresa e ajudando a empresa e os funcionários a alcançarem os objetivos não só coletivos, mas também individuais de cada um. A competência basicamente é a capacidade de ser maestro do dia a dia, é a capacidade de construir, de orquestrar, é a capacidade de tornar viável todos os objetivos, mesmo diante dos desafios, sem comprometer a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, o meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo e consumido esse conteúdo. Espero de verdade que ele possa ser útil para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.